galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Maurício Cocito. Eu sou o Rafael Costa. E eu sou a Tainá Silva. Bom, estamos aqui nos adaptando à quarentena, né? Esse período de pandemia que nós estamos vivendo, infelizmente. E não gostaríamos de parar com o nosso projeto aqui, então nós estamos agora remotamente. Cada um no seu quadrado aqui, pra gente gravar e entregar conteúdo pra vocês aí, que é a parte mais legal aí do nosso projeto. Até porque a gente tava com uma grande vontade, né, de externalizar aquilo que a gente tinha para dizer, porque já tava lá pulsando no coração. Daí veio o coronavírus e não conseguimos colocar isso em prática. Arrumamos essa forma aqui para conseguir passar para vocês o que a gente já tinha premeditado em fazer há um certo tempo atrás. Certo, nós estamos prorrogando aí um certo episódio, né, mestre Rafa? Exatamente. Tá desde janeiro para sair do forno isso aí, mas chegou a hora. É quase um atanor alquímico. E a hora certa sai. Isso aí. E sobre o que nós vamos falar hoje, então? Bem, eu gostaria aí de contar com vocês para me ajudar a lembrar um pouco mais da minha visita ao Egito. Primeiramente, mestre, quando foi a sua visita aí pra galera se situar? Bom, galera, em meados aí de janeiro, eu fui até o 2020, né? de 2020, muito bem colocado. Eu fui até o Egito, né? E lá pude vivenciar assim muitas coisas das quais acreditava serem muito positivas, outras nem tanto, foram meio surpreendentes, eu posso dizer assim, mas no geral eu creio que vocês vão gostar aí de tudo que eu vou poder compartilhar aqui com vocês, pois é uma visão bem diferente do que a gente está acostumado a ter nos livros, né, nos filmes, nos documentários. Eu acho que você realizou o sonho de uma grande galera, viu? Eu me enquadro nessa galera que sonhava e sonha ainda hoje em conhecer o Egito. E nós vamos ainda, passando a onda do corona, finalzinho do ano que vem, todos nós vamos lá, assim esperamos. Vamos realizar um sonho juntos aí. Porque é um cenário que constantemente nós visitamos, né, quando vamos estudar esses temas que nós falamos aqui, tanto do hermetismo que a gente falou na temporada passada. Então a gente vê que o Egito está permeando tudo desde o berço aí da humanidade e os conhecimentos que a gente tem até hoje aqui, né, alguns relatos e tal. Sim. Então, primeiramente, mestre, já que a gente entrou nesse tema, de onde veio essa vontade de visitar o Egito? Então, isso daí me acompanha desde quando eu era criança, que eu via dizer das pirâmides que ninguém sabia como que essas pirâmides tinham sido construídas, porém que essas mesmas pirâmides duraram aí até os tempos atuais, sendo uma das grandes maravilhas aí do reino antigo e moderno, pois ninguém consegue cientificamente hoje reconstruir as técnicas precisamente tão de forma tão eficaz quanto foram feitas lá há mais de 3.000 anos atrás, quando essas pirâmides foram então construídas. Então, por esse quesito, já era uma grande vontade assim pulsante em mim de conhecê-las pela parte histórica, pela parte científica, e depois, com o tempo, estudando algumas outras coisas, estudando, como você mesmo disse aí, mestre Mal, alguns dos conteúdos que nós mesmos aqui expomos, compartilhamos, pude perceber a importância mística, energética, ocultista, se eu posso dizer assim, dessas grandes maravilhas, todo o simbolismo, né, que elas constituem, que elas empregam, que foram descobertos somente aí, né, no século 20 para 21. Muitas coisas ainda estão sendo descobertas. Então, enfim, a gama de quesitos aí que poderiam responder a essa vontade é enorme, é gigantesca. Acho que não caberia nem num podcast só. Imagino.
E quando você teve a ideia, Rafa, de ir pra lá? Bom, eu nunca tinha tido essa esperança, vamos dizer assim, essa tatá de resolver ir para o Egito de uma forma tão rápida quanto aconteceu nesse último ano. Eu tenho um grande amigo, um professor de matemática aí, um senhor já, chamado Seu Francisco, professor Chiquinho aí do YouTube, pessoal que quiser acompanhá-lo. Ele sempre foi assim um grande aventureiro, um grande entusiasta de questões matemáticas, históricas, filosóficas, né? E em determinado dia que eu já estava pensando no que fazer de diferente, pois as minhas férias geralmente já são bem definidas, né? Todos os destinos, todas as coisas que eu vou então vir a fazer. E ele me liga e fala: "Vamos para o Egito?" Eu instantaneamente falei: "Vamos". Eu nem pensei muito, na verdade, mas isso foi em meados do ano passado, entre junho e julho, né, que acabei então recebendo esse convite, que foi um convite, é claro, muito mais assim de um quesito de companheirismo, de parceria, né, do que um quesito assim de, poxa, vamos fingir aqui que a gente vai fazer um passeio juntos e descobrir no que dá. Não, foi um convite de uma grande parceria mesmo, assim, né, onde nós iríamos compartilhar muito tempo juntos, o que um poderia estar de repente perdendo ali de informação, o outro poderia estar captando e vice-versa, depois trocarmos tudo isso. Então, foi um grande momento aí quando recebi esse convite, foi muito bom. Então você recebeu o convite em meados de junho de 2019 e viajou em janeiro de 2020, certo? Exato. Nós temos aí então 6, 7 meses de preparo, certo? Mais ou menos isso. E como você se programou depois desse convite? O que você teve que abrir mão para de repente guardar dinheiro? O que foi preciso Então, sacrificar para realizar esse sonho? isso aí foi um ponto bem curioso, porque normalmente não me sobra muito dinheiro no final do ano. Acho que para a maioria das pessoas isso é comum. Sei bem como é. E normalmente eu tenho um carro que já é mais antigo, eu gosto de cuidar dele todo final de ano, fazer uma vistoria, alguma coisa, porque realmente ele sempre pede isso. Então eu acabo Uninho? despendendo um pouco, né, de dinheiro com isso. Porém, o ano passado eu não tive esse problema, né? Eu não tive essa dificuldade devido ao ano anterior eu ter, né, feito boa parte das coisas pendentes que ainda não haviam sido feitas nele. Então me sobrou um pouco mais de grana aí, né? De capital, podemos dizer assim, para poder fazer essa viagem. Então, no caso, eu comecei ali já vendo a quantia que eu ia ter de despender para a passagem e já calculando aí os outros valores que eu poderia estar então despendendo nos gastos lá já no Egito, com a hospedagem, com os translados, com os passaportes para adentrar alguns lugares, algumas cidades, alguns sítios, né, arqueológicos, etc. Você já tinha passaporte, tudo isso antes mesmo de ter a ideia de ir pro Egito, ou você teve que correr tudo atrás nesse período aí de 6 meses? Então, foi bem complicado aí, porque eu não tinha passaporte, eu não tinha o atestado de vacinação internacional, que é necessário para viajar para lá. E muitas coisas, né, na verdade, eu tive que ir correndo atrás. A própria vacina eu não tinha. Então, assim, para quem não sabe, né, para você conseguir um certificado internacional de vacinação, você tem que ter tomado a vacina é, 10 dias anteriores ao dia de partida ao seu destino final. Então, assim, porque a vacina ela demora um certo tempo no organismo e o organismo precisa de um tempo para que seja produzido, né, os anticorpos necessários para combater então aquele vírus do qual você está ali se imunizando. Então, se você
tomar essa vacina com uma quantidade de dias menor que 10 dias, é considerado ainda uma vacina ineficaz, o que te provocaria aí talvez uma grande decepção na hora de tirar o certificado internacional e de repente lhe for negado isso. Entendi. E depois de ter corrido atrás disso tudo aí, dos documentos da vacina, foi simplesmente entrar no avião e cair direto pro Egito ou tem escala no meio? Quanto tempo demora para chegar no Egito? Então, Conta pra gente aí. ali a gente gastou aproximadamente, se for direto, né, digamos, do Brasil ao Egito, dá mais ou menos umas 18 ou 20 horas, né? Depende muito aí das condições, né, da velocidade, enfim. Mas a gente fez escala, né, em Madrid e em Londres. Então, Brasil, Madrid, Madrid, Londres, Londres, Egito. Então, em Londres, nós ficamos a maior parte do tempo, né? Nós ficamos cerca de 12 horas aproximadamente em Londres, esperando o voo de conexão. Então, ali nós podemos sair, conhecer um pouco do lugar também. E é algo que é interessante pra caramba, porque o contraste de Londres e Egito, né, é algo surreal, assim. Fora que a experiência inicial já é uma experiência muito ímpar, né? Porque você já não está num lugar com pessoas das quais você conheça, com lugares dos quais você conheça, com arquiteturas das quais você conheça. Então tudo é diferente já ali, né? No primeiro momento em Londres, e depois você vai para um país totalmente diferente, com total forma de manifestação cultural diferenciada. Então, até mesmo da nossa forma de cultura aqui no Brasil. Então, é algo que realmente a gente percebe um grande contraste, assim, uma grande divisão de águas aí entre ambos os países. Mas respondendo sim a escalas na maior parte dos voos, dificilmente vai ter um voo direto, né? Por conta da travessia oceânica, né, principalmente. Então, o avião ele já vai com uma quantidade de combustível elevada para que seja suficiente atravessar o oceano, e quando chega em outro lugar, em terra firme, né, claro, ele se reabastece para seguir em frente. E ainda que rapidamente, mas foi a sua primeira vez na Europa também ou não? Foi a minha primeira vez voando. Sério mesmo? Primeira vez dentro do avião e você já fez uma loucura dessa? O projeto Transmutar é loucura, cara. Show de Foi o bola. primeiro voo, então automaticamente eu posso dizer que sim, primeira vez em todos os lugares aí, fora do Brasil, que pude estar, né? Muito legal, mestre. Muito legal mesmo. Então, assim, Londres é mais próximo do que a gente está acostumado do que o Egito. Como o que eu quero saber na verdade é, você se sentiu muito deslocado tanto em Londres quanto depois no Egito? Como que você se sentiu? Como é que foi se virar fora do Brasil, tanto como linguagem, sei lá, gastronomia, culturas? Então, em Londres eu não tive muito tempo para testar aí a gastronomia, mas deu para perceber aí a questão das pessoas, da forma, né, como as pessoas se tratam e tratam geralmente a um estrangeiro, né? No meu caso, brasileiro, eu sou considerado aí de tom de pele pardo, moreno, enfim. Não vamos discutir colorismo agora, mas para visualização, nós podemos dizer que sou de tom de pele pardo. E a maior parte dos londrinos, dos ingleses, eles são brancos, né? Então, lá durante
poucos momentos que pude ali ter algum contato, algum diálogo com algum cidadão, pude perceber que existe sim um pouco de reserva, né? Em algumas, principalmente na questão quando você está se referindo ou se dirigindo a pessoas na rua. Em centros comerciais é mais comum, é um pouco menos perceptível isso, até por conta da questão natural, né, de se bem tratar o cliente e etc. Porém, em termos de cidadão, caminhando na rua ali para pedir alguma informação, você percebe alguns tipos de reserva, né? Por exemplo, eu perguntei para uma moça lá no ônibus, né, quantas paradas de ônibus existiam entre o ponto onde nós estávamos e a estação de ônibus Abbey Road, que para quem não sabe, né, foi onde os Beatles ali gravaram a travessia do álbum homônimo, né, Abbey Road. Então, nós iríamos até ali e dentro do ônibus, então eu pergunto para essa moça quantas estações faltam para chegar, né, na determinada estação, e ela disse para mim simplesmente mais de 7. E eu perguntei, mais de 7? Ela, isso, mais de 7. Agradeci e ela nem respondeu. Então, ali você já sente alguma reserva, alguma diferenciação, né, que eles mesmos fazem deles para com quem não é ali um cidadão nativo ou mesmo um londrino de fato ali. É bem perceptível isso. Da mesma forma como os motoristas de ônibus, né? Você pede alguma informação, eles são um pouco rudes, arrogantes. Mas acredito muito, né? Percebi que foi devido ao meu tom de pele. Devido a ser, não ser do mesmo tom de pele deles ou aproximado. Até porque o senhor Francisco que fora comigo, ele é bem mais claro em termos de tom de pele, apesar de ser um nordestino, né? Eu sou aqui de São Paulo, ele é cearense, mas o tom de pele dele é bem mais claro que o meu. Então ele conseguia se comunicar praticamente assim, de forma natural. Você não percebia essa distanciação tanto quanto eu percebi para com a minha pessoa. Isso não estou aqui reclamando ou julgando ninguém, é um fato simplesmente de uma cultura local que, é claro, a gente acaba percebendo e sentindo na pele realmente ali toda essa questão, né, do preconceito cultural. Poxa, que coisa triste, né? Mas fazer o quê, né? Já no Egito, como você me perguntou de ambos os países, eu falei somente de um. No Egito já era o contrário, o oposto, porque eles me confundiam com um cidadão local. Então, muitas vezes, para quem não sabe, no Egito se fala árabe. Então, muitas vezes, os próprios cidadãos egípcios vinham falando árabe comigo. Uhum. E eu não sabia responder, porque eu só falava I'm Brazilian. E eles se surpreendiam, porque aparentemente eles eram realmente assim, parecidos, né? Tinham traços parecidos com os meus. Ou você parecido com os deles, né? Exato. Então a gente se deu bem até ali, né? E me senti sim um pouco deslocado em detrimento da cultura, né? Uma cultura bem diferente, mas em termos de pessoas, são pessoas amigáveis, são pessoas que de certa forma você sente uma proximidade natural. Você conversa, você consegue lidar bem com elas, né? Em termos de sensibilidade, né, de humanidade, se parecem bem mais com os brasileiros do que os londrinos. Legal, mestre, muito legal. A gente tem um certo receio, né, quanto a essas diferentes culturas, né? Tanto uma europeia quanto uma mais oriental, como o caso da África, é muito distante do que a gente conhece aqui, né? Nós como sul-americanos. E a minha próxima pergunta para você é:
Saímos da Inglaterra, vamos para o Egito, certo? E qual foi a primeira vez que a ficha caiu? Qual foi a primeira vez que você falou, cara, eu tô no Egito? Quando eu acordei. Como assim? Eu cheguei lá 4 horas da manhã, então tava tudo escuro, não dava pra ver nada. Parecia que eu estava pegando um carro com um gringo dentro, me levando para um hotel. Então, ali eu pensei que simplesmente tinha chegado em algum lugar que diziam que era ser, que ali iria ser o Egito, mas até então não tinha comprovado. Então, 4 horas da manhã, por volta das 4h30, estávamos já no hotel. 4h30 não, 15 para 5. E então ali 5 horas aproximadamente, entre 5 e 15, a gente foi dar um cochilo, porque não poderíamos dormir muito para não perder o dia ali, né? Então até umas 10 horas da manhã nós ali dormimos e então depois já acordamos, já querendo ir para o perímetro de Gizeh ali, onde as pirâmides principais se encontram, né, as mais conhecidas, Khafre, Kelps e Mycerinus, e estivemos ali hospedados a cerca de 5 minutos andando do perímetro de Kelps. Caramba, que legal. Então, ali a gente tomou café, comemos algumas coisas lá, por exemplo, ovos cozidos, queijo, algumas forminhas com mel industrializado, manteiguinha industrializada que eles Bem disponibilizavam coisa de ali para hotel nós. mesmo, né? Bem coisa de hotel, bem simples, mas muito bem aconchegante, assim, o pessoal receptivo, né? A gente ficou lá no Hotel Sunny, né? Que é ali perto das pirâmides. É bem ali, cerca de... Andando, como eu falei, uns 5 minutos. A gente não tem muita dificuldade para se achar ali, porque logo saindo ali à esquerda do hotel, andando um pouco para a esquerda, uns 200 metros, a gente chega numa grande avenida ali. Então a gente já consegue meio que se nortear de fato ali. E também se olhar para a grande pirâmide que a gente vê dali de qualquer lugar, a gente consegue se nortear e tal, porque ela já fica na direção certa, Porque né? ela chama Então, um pouco de atenção também, né? sim, sim. Então saímos e ali sim, quando cheguei ali na frente do portão do perímetro das pirâmides de Gizé e as vi, assim como a esfinge que as guarda ali, né? Eu tive a primeira queda de ficha, digamos assim, de que eu estaria realmente vivenciando aquele momento no Egito. Falando das pirâmides, Rafa, você chegou a entrar em alguma, você e o seu Francisco? A gente se aventurou lá, não só em uma, mas em Ah, 3. da hora. A gente se aventurou, era um grande desejo meu e também uma curiosidade muito grande do seu Francisco de saber como que era lá por dentro, o que tinha lá, se tinha alguma coisa, como que a gente poderia se sentir de repente andando ali dentro, se a gente conseguiria ver algum traço histórico ou perceber alguma coisa, tanto em termos energéticos, né, quanto em termos assim científicos, forenses mesmo, de olhar marcas, de olhar detalhes, cortes, fendas, essas coisas. É claro que a grande pirâmide, a de Kelps, é assim, a maior pirâmide já registrada ali, né? Ela é a mais requisitada, é a mais visitada, então não existe muito espaço, né, para você parar e observar as coisas ali com uma certa atenção, com um certo nível de detalhes, porque é um fluxo de pessoas entrando e saindo, né? E muitas das pessoas não chegam nem a completar a entrada, porque não circula muito ar lá dentro. A gente percebe que existe oxigênio, que é possível respirar, mas a gente não sente o ar circular. Então, para algumas pessoas, isso é
sensação claustrofóbica. Eu já vi alguns vídeos, mestre, de pessoas entrando lá, adentrando a pirâmide. Não é tão tranquilo assim, né? Eu só de ver pelo vídeo eu me senti meio claustrofóbico também. Mas é meio que um labirinto lá dentro, alguma coisa assim, né? Assim, na de Kelps, a gente passa por uma seção, um túnel, né? Bem, digamos, estreito. E depois esse túnel, ele lá um pouco mais adiante, ele se estende acima, né? Então você consegue visualizar uma grande profundidade acima da sua cabeça. Ali dá uma certa tranquilidade, porque tem uma sensação de espaço, mas o espaço é estreito, ainda que seja comprido verticalmente, né? É um espaço que não deve ultrapassar uns 3 metros de largura ali. E isso temos que sempre pensar que são pessoas subindo e descendo pela mesma escada, que eles consideraram ser a melhor solução colar alguns tacos de madeira parecidos com estrados de cama, onde você pode apoiar os pés e então seguir subindo, né? Essas madeiras elas têm uma distância padrão de uma para outra, de forma que qualquer pessoa consiga ali subir, né? E os corrimãos do lado que nós utilizamos para nos apoiar ali e seguir a nossa caminhada. Mas essa ainda é uma das pirâmides mais fáceis, né, de adentrar. Sim, sim. Essa daí é bem simples comparada com Qual outras. foi a pior que vocês... A pior não, né, mas a mais complicada, a mais difícil. Olha, aqui dá uma sensação de Indiana Jones. É a da... Nós entramos na pirâmide torta. Essa pirâmide torta, ela fica em Dashur. A pirâmide vermelha também. Porém, a pirâmide torta, ela foi a primeira em formato triangular, de face triangular criada, né? Segundo os historiadores, ela é mais velha, mais antiga. Então, assim, ela realmente é bem complicada. Ela estava, quando eu estive lá, ela estava aberta somente há 6 meses, né, para o público. Então, assim, provavelmente eu e o São Francisco ali fomos uns dos primeiros brasileiros a estar ali visitando a parte interna daquela pirâmide que estava até então fechada. Então, imagine digamos, um fosso tão profundo que ele chega a atingir o subsolo ali da pirâmide e depois ele começa a subir. Porém, esse fosso, ele é muito, muito estreito. Ele não deve ter 1 metro de largura e 1 metro de altura. Ele é muito estreito. Então, assim, existem os corrimãos ali que são colocados ao lado do túnel, do fosso, né? E essas mesmas escadinhas, digamos, esses tacos no chão. Porém, você não consegue, da entrada da pirâmide, visualizar o fundo. Não consegue visualizar onde termina. Então, é muito grande, é muito comprida a caminhada. E para quem é um pouquinho mais alto, como eu, né? Isso daí dificulta um pouco a troca de pernas ali dentro, porque você tem que estar com o corpo inteiro, claro, óbvio. Então, imagine trocar os passos num túnel que não tem nem 1 metro sequer de altura e por 1 metro de largura. É muito complicado. Então, o meu método, quem quiser ir lá testar, ver se é o melhor, foi apoiar os cotovelos nos corrimãos, que ali foi corre-cotovelos no caso, e começar a meio que inclinar meu corpo como se estivesse praticamente ali em paralelo com a escada, mas ainda em ângulo obtuso, né? Descendo, trocando as pernas à minha frente ali e conseguindo descer. Porém, quem é mais baixo, no caso do seu Francisco, ainda consegue arriscar ficar em pé por uns 90 centímetros, posso colocar dessa forma. Abaixar, no caso, a cabeça ali, na altura de uns 90 centímetros,
ainda conseguir trocar os passos lá dentro. Mas é uma aventura mesmo, né? É uma aventura porque quando você chega no que você pensa que é o fim da coisa, tem mais. E você consegue descrever um pouquinho como você se sentiu lá, Rafa, dentro das pirâmides, em relação ao campo espiritual, ao energético e emocional também? Tem um certo peso, né? A energia tem um certo peso, é um certo ar de mistério, de algo assim bem obscuro, se eu assim posso dizer. Porém, ao mesmo tempo, é algo encantador. É um mistério, é algo oculto, é algo meio obscuro, porém é algo que te encanta de alguma forma. O que eu senti, energeticamente falando, é que o Egito, na sua forma atual, no seu mundo, no seu universo atual, ele de dia não manifesta o Egito que nós esperamos ver, assim como quando estudamos esses escritos antigos. Me parece que à noite o Egito antigo se revela, onde nós conseguimos ver as silhuetas das pirâmides sob o crepúsculo e a esfinge que pega os últimos raios de sol. Ali sim você consegue perceber uma certa atmosfera que te leva a acreditar, a sentir, a vivenciar e visualizar, talvez através de um vislumbre, esse Egito do qual nós esperamos encontrar com essa energia, com essa atmosfera. Dentro da pirâmide de Khafre, eu fiz ali uma meditação, que foi até uma sugestão do meu amigo Amr, lá do Egito, o dono do hotel. Ele sugeriu para que eu adentrasse ali e pudesse fazer uma meditação no que seria a câmara do rei da pirâmide de Khafre. E ali eu adentrei, fiz uma meditação ali deitado ali onde seria essa câmara, onde teoricamente ficaria o sarcófago, né, de Khafre, filho do imperador anterior Khéops. E ali eu pude perceber uma energia que percorre aquela câmara todinha. E ali eu fiz um mantra Om, que percorreu todas as paredes e vibrou. A sensação realmente ali é que aquele mantra Om baixinho que eu fizera ali dentro deitado repercutia em toda a pirâmide e a fazia vibrar. Eu sentia essa vibração ali dentro. E quem estava fora também sentia. Uma curiosidade que quase ninguém sabe, porque realmente eu só percebi depois, que havia um casal de mudos ali, né? E eles olhavam para mim ali deitado. Inclusive um deles, né, o rapaz, ele me deu a dica de que eu estava deitando com a cabeça pro lado errado. A cabeça tinha que ficar pro outro lado. Aí eu levantei, né? Se já é difícil a gente falar libras aqui no Brasil, imagina libras egípcias, né? Complicado. Mas agradeci, né? Fiz um sinal mais ou menos de namastê, assim. Não sabia muito bem como agradecer. Mas troquei então, inverti o lado, deitei. E ele estava explicando alguma coisa em linguagem de sinais para a moça que o acompanhava. Também era uma egípcia, aparentemente, uma muçulmana. Porém, os dois ficavam olhando para mim ali deitado. Isso não me fez relaxar o suficiente, o quanto eu gostaria, digamos assim. Porém, na hora que eu fiz o mantra Om, eles, claro, não me ouviam, né? Não ouviam o som que eu estava produzindo. Porém, eles meio que olharam para os lados, como se estivessem percebendo alguma coisa. Apesar de não estarem ouvindo o som, eles percebiam a vibração, que havia alguma coisa ali. E eu pude perceber isso. Foi bem interessante essa experiência. E na pirâmide torta, né, que a gente tem, que foi a atual aqui citada como sendo a mais difícil de se adentrar, no final dela nós chegamos em um certo ambiente no qual ali a gente se surpreende em visualizar morcegos.
Isso mesmo. Na época que eu fui para lá, não tinha nem despontado o coronavírus. Senão, se tivesse despontado, a gente já estava ali, já tinha saído correndo, subindo todo aquele fosso lá com os pés na bunda. Se não precisava nem pensar duas vezes. Bom, galera, agora nós temos atualizações aí, né, mestre? Podemos ser encontrados no Spotify, no Deezer, no Castbox e também no YouTube. Todos os nossos episódios de podcasts estão sendo divulgados nessas 4 plataformas. Além disso, também vocês podem nos contatar por e-mail através do contato@projetotransmutar.com.br e o Instagram, projeto.transmutar. Muito bem. Então, esperamos que todos vocês tenham curtido este episódio, que tenhamos aí ajudado a responder a algumas curiosidades sobre o Egito. E ficamos por aqui, então. Então, beleza, mestres. Vamos ficar por aqui. Um abraço. Paz e luz a todos. Um beijo, até mais e... Transmutem-se!